É bom dizer que nós não chiamos. Vamos usar a palavra. Eu gosto das terminologias adequadas para as coisas, né? Nós usamos esse nome chiado só porque é assim que ficou no senso comum. Mas, na verdade, se chama palatalização, né? Nós palatalizamos os. Que ele puxa muito. Não, a língua sobe e esfrega no céu da boca. É isso que nós fazemos no arroz. Arroz. E aí, como o céu da boca é o palato, nós chamamos de palatalização. Né? Antigamente havia palato duro e o palato mole, que era o céu da boca e a língua. Não se fala mais. Só se fala um palato. Só temos um palato, o palato só. Aí é o céu da boca. A língua se chama língua. Então, isso é herança, viu, querido? Das questões indígenas. Porque em outras regiões o cara fala arroz. Arroz. Sim. Ele puxa muito com S, né? Sim, e que também é influência indígena. Dos indígenas. Não nos esqueçamos, quando o Brasil foi invadido, né, quando existiam muitas línguas indígenas no Brasil, mas eram muitas. Agora eu esqueci, eu não quero nem dizer assim, supor, mas conhecido não acertar. Guarani, né? Mas eram muitas línguas indígenas. Sim. Inclusive era um celeiro linguístico tão grande que eles não se comunicavam. Porque eram línguas mesmo. E eu estou falando de língua, eu não estou falando de variação. Eu estou falando de língua. Então, era uma língua totalmente nova. Esse daqui falava uma língua, esse daqui falava outra língua e eles não se entendiam. Quando se usa o nome língua, nós estamos falando de questões sociais e questões internas também, de uma territorialidade. Então, eles falavam uma única língua. E aí, quando os portugueses entraram, que não vieram só portugueses, veio muita gente para o Brasil. E isso tudo foi influenciando as pronúncias. Entendi. Então, quando eles entraram onde tinha floresta, que era a costa do Brasil toda era de floresta, chamava-se Floresta Atlântica, por causa do Oceano Atlântico. Então, eles tiveram dificuldade de entrar, mas conseguiram entrar. E alguns que conseguiram, conseguiram entrar e chegar aqui e trouxeram. E essa pronúncia que veio europeia, junto com a pronúncia, presta atenção, veio uma pronúncia de lá europeia, não só português. Vieram várias línguas, mas principalmente os portugueses. E aí, em contato com as línguas indígenas, foi nascendo esse português que nós falamos no Brasil. Totalmente de referência. Inclusive o mais diferente de todos os outros países que Portugal... A língua portuguesa. Que Portugal escravizou, né? Na verdade. É interessante isso, né? Nossa, o português BR, né? O português brasileiro. É um português brasileiro. E se você notar... Por quê? Não que os outros países não tivessem pessoas lá. É que aqui era muito mais gente e muito mais línguas tinha. Então, é um cruzamento, né? Isso. Porque vem os africanos, que já trazem um monte de línguas juntos também. E isso refletiu na gramática, inclusive na nossa gramática. Por exemplo, olha só, talvez vocês nem saibam, lá vai mais uma aula de português. Note aí. O J é indígena, o G é europeu. Então, como foi na hora do processo de ortografização, como se deu o processo? Escreveria com G ou se escreveria com J? Então, palavras que viessem do indígena seriam grafadas com J. Janela, por exemplo. Janela. Acho que janela fica fácil porque começa com o JA. Eu tô falando que acho que tem G com GE. G, que tu não sabe se é JE ou GE, e G, tu não sabe se é JI ou GI. Jiboia. E jiboia. Por que jiboia ficou com J? Porque era uma cobra indígena. Do nosso, era brasileira. Giral ficou com J, porque eram os índios que lavavam a semelhança como giral é. A gia é um sapo que é próprio do Brasil, então J na gia. E aí, já entendeu? Aí ficou assim. E aí, os que tivesse vindo de fora, trazido pelos portugueses, general ficou com G,
porque é uma questão hierárquica trazida, isso não é coisa indígena. O Brasil é indígena, gente, nós somos indígenas. Não tem como fugir disso, né? Indígena. Claro. Os outros que entraram, mas nós somos um povo indígena. O X também é considerado indígena e o CH europeu. Xícara. Ficou durante muito tempo se xícara ia ser... Durante um tempão demorou dúvida, né? A ortografização de xícara. Se seria com X ou se seria com CH. E aí se descobriu que os indígenas tinham uma coisa parecida com a xícara, só que não chamavam de xícara, mas era parecido com xícara. E aí o registro ficou com X. Sim. Sensacional, olha, uma aula aqui.